Olá, no quadro Defensoria Pública Responde de hoje, nós vamos falar sobre pessoas que não são consideradas capazes perante a lei. Para falar com a gente, está aqui conosco a Defensora Pública Gabriela Cotrim. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Gutierrez. Eu que te agradeço de estar aqui hoje e também sou grata a todas as pessoas que organizam esse espaço de divulgação de conhecimento. Está certo, Gabriela. Para que a gente possa começar a entender, então, são vários termos no direito, né? Sim. Um deles é o incapacidade civil. O que esse termo significa? Uma pessoa incapaz civilmente é aquela que não consegue gerir os bens, o patrimônio e nem os atos da vida civil. É uma pessoa que, mesmo recebendo uma pensão alimentícia ou recebendo um valor ou salário, não consegue gastar de uma forma em benefício de si próprio ou os atos não conseguem gerir os próprios atos da vida. E ela precisa, várias pessoas vão à Defensoria Pública buscando a interdição dessa pessoa. Ou seja, uma pessoa, um familiar, vai cuidar do patrimônio ou gerir de uma melhor forma, já que aquela pessoa não tem condições, ou por uma doença mental, ou por ter algum tipo de vício, de cuidar dessa parte da vida. Isso na esfera civil, né? E na área criminal, por exemplo, existem pessoas que são incapazes de responder por um crime que cometeu, por exemplo? Sim. Na área criminal, o nome seria a inimputabilidade, está previsto no artigo 26 do Código Penal. É a pessoa que não tem condições de entender o caráter ilícito daquele crime. Então, recentemente, tivemos um caso de uma pessoa, um assistido hipossuficiente, que ouviu uma voz para que pegasse um celular, seguiu essa voz, pegou o celular, foi preso pelos populares e devolveu o celular e pegaram o celular dele. Então, provavelmente, essa pessoa ela não entendeu, ela não tinha condições de se determinar ali, tinha problemas psiquiátricos e vai passar por um exame. Essa inimputabilidade é a pessoa que não tem condições de entender o que está fazendo ilicitamente, como um crime, por exemplo. Além das pessoas com problemas mentais, que outras pessoas também podem ser consideradas inimputáveis? Todas as pessoas que não têm condições de entender, ou por uma doença mental, uma perturbação, várias são as causas que levam a pessoa a não entender esse caráter ilícito. A inimputabilidade ela pode ser relativa ou absoluta, né? Sim. Dependendo do crime. Defensora, e qual a diferença entre esses casos, por exemplo? Sim, existe a semi-imputabilidade, que seria uma pessoa que tem condições de entender um pouco desse caráter ilícito. Ou seja, ela teve, por exemplo, uma situação, uma pessoa que teve meningite, foi afetada na infância e consegue entender que era errado, porém não consegue se determinar. E isso tudo quem vai decidir é o médico psiquiatra. Ele que vai avaliar a situação e vai averiguar qual dos dois casos ela se aplica. E essa pessoa, ela, por exemplo, a pessoa semi-inimputável, ela vai cumprir uma pena reduzida? Sim. O inimputável, ele passa por uma medida de segurança. E o semi-imputável, ele é uma pena, porém reduzida por conta desse caráter. Casos corriqueiros do dia a dia, por exemplo, a embriaguez, ela pode gerar inimputabilidade de um crime, por exemplo? A embriaguez voluntária, não. Então, uma pessoa que, ela é até chamada uma teoria, a teoria da axio libera em causa, que é a pessoa que se coloca em situação de inimputabilidade, prevendo o crime que pode cometer, e isso não vai afastar o seu entendimento. Então, se uma pessoa decide se embriagar para cometer um crime, por exemplo, isso não vai deixar, ele não vai ser considerado inimputável. O uso de drogas da mesma forma, né? Sim. No caso do usuário de drogas, a Defensoria Pública tem o entendimento de que o usuário ele deve ser tratado de uma forma diferente. Então, um usuário hoje que comete um crime pequeno, um roubo de um celular, não é pequeno, mas é um roubo de um celular, ele pode pegar a mesma pena de uma pessoa que está numa facção e comete um roubo em um banco. E esse usuário ele deve ser visto de uma outra forma. Ele não é considerado inimputável, mas existem outras causas que levam ele ao uso de droga e nós temos que tentar investigar isso. Isso, de alguma forma, pode reduzir a pena? Não. Esse é o problema do direito criminal nessa área. Ele não é bem sucedido com os usuários, porque eles recebem uma pena normal, não são considerados inimputáveis, vão para o presídio, porém a causa deveria ser investigada por técnicas como a constelação familiar, que busca saber por que ele se emaranhou nesse aspecto, o que levou ele a buscar a droga, ao invés de colocá-lo dentro do sistema criminal.
E como a Defensoria Pública ela atua nesses casos de inimputabilidade ou mesmo de incapacidade civil, defensora? Sim, a incapacidade seria por ação de interdição, uma familiar que busca ser o curador daquela pessoa para gerir melhor os bens. A inimputabilidade requerimos os exames específicos, o processo não tem a sentença até ser avaliada essa condição e, após o laudo, pedimos ou a redução da pena ou uma medida de segurança, que seria a internação. Recentemente, a Defensoria Pública conseguiu desinternar uma pessoa que estava há 30 anos no hospital de custódia. A lei diz que o máximo são 30 anos e ele já tinha ultrapassado. Desde 1984 estava no hospital de custódia aqui de Florianópolis. Bom, esperamos então poder ter tirado algumas dúvidas dos telespectadores, né? Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E o quadro Defensoria Pública Responde volta na semana que vem.